é panorama, gente. Tá? Então não dá para a gente aprofundar. Joga aí o primeiro slide aí. Então, nesse primeiro tópico aí, eu vou tentar resumir Daniel. Se não der, eu vou ficar devendo, porque na outra metade nós vamos dar Apocalipse. Mas como os livros estão interrelacionados, Daniel explica Apocalipse, Apocalipse explica Daniel, a gente vai tentar aí ganhar tempo com isso. Um bom livro para você ler sobre esse assunto é esse livro aí. A Mulher Montada na Besta, do David Hunt. É da editora Atual. Se você quiser comprar esse livro sem sair de casa, você entra no site chamada.com, aquele grupo profético pré-milenista, dispensacionalista, pré-tribulacionista lá do Rio Grande do Sul, né? www.chamada.com. Você pode parcelar em 3 vezes lá. Eu estou usando uma Bíblia aqui. Essa Bíblia eu só uso quando eu vou dar aula de escatologia. É uma das melhores Bíblias sobre o assunto. A Bíblia Profética de Tim LaHaye. Quando eu estava engateando, há 40 anos atrás, Tim LaHaye já era especialista em escatologia. Ele domina 2 áreas, a área da escatologia e a área do casamento. O pessoal mais velho aí, que tem mais tempo de crente, mais tempo de casado, quem leu o Ato Conjugal? Eu li. Quem não leu, leia. Tá? E quem já leu, saiu agora Ato Conjugal depois dos 40. Então o Tim LaHaye, ele é especialista em profecias e casamento. Na década de 70, ele foi muito criticado por causa desse livro Ato Conjugal, porque a igreja tinha tabus na área do sexo, e o livro era muito claro. O livro é muito claro. Então vocês merecem e devem ler o livro de Tim LaHaye sobre ato conjugal, sobre a vida conjugal. E ele tem essa Bíblia, a Bíblia Profética Tim LaHaye. É uma das mais completas que existe. Nós temos aí, meus irmãos, esse gráfico, que já é um resumo do livro de Daniel. Você tem no capítulo 2, aquela visão de Daniel, aliás, de Nabucodonosor. Tem gente que pensa que visão, sonho, é um dom de Deus. Sonhos não são dons de Deus, não é um dom de Deus. Às vezes o crente não tem visão, nem tem sonho. O ímpio vê as coisas do mundo espiritual. O ímpio pode sonhar. E aí, no caso de Nabucodonosor, não era crente, não era um servo de Deus, e Deus deu a ele um sonho, que é um sonho profético, né? Quem quiser abrir em Daniel capítulo 2, abra aí, mas eu não vou ler não, você já conhece. Então Nabucodonosor viu uma estátua que a cabeça era de ouro, o peito e os braços prata, o ventre, as 2 pernas ferro e os pés de barro. Aí Nabucodonosor disse: olha, eu não lembro do sonho, e se ninguém revelar o sonho, vai morrer. A gente tinha que revelar o sonho sem ele contar o sonho. Aí o que acontece? Daniel, seus amigos vão jejuar, orar, e ele tem a revelação. Deus dá o sonho de Nabucodonosor para ele, e ele tem a revelação. E ele começa dizendo que tu és a cabeça. Então o primeiro império ali, que aparece representando a cabeça, é o império da Babilônia de Nabucodonosor. Aí vem a interpretação que é aceita por a grande maioria dos teólogos do dispensacionalismo. O peito e os braços de prata representam o império medo-persa, com Ciro e Dário. Ciro era o imperador da Pérsia e Dário o imperador da Média. Ciro dominou Dário e virou um império só, o império
Medo persa. Aí vem a barriga de bronze. Alguém lembra o que representa? O Império da Grécia de Alexandre o Grande. Dominou o mundo em pouco tempo. Foi um dos imperadores que mais conquista fez em menor tempo possível. E até hoje a gente sofre a influência do mundo grego. Todo mundo ocidental pensa grego, pensa helenicamente. Agora a criançada voltou a estudar filosofia na escola. E o que a gente aprende lá? Platão, Sócrates, Pitágoras, etc. Quando a gente vai estudar teologia no nosso mundo ocidental, todo o conceito que nós usamos para estudar acerca de Deus é o conceito da ontologia, o conceito do ser. Eu sou, tu és, ele é. O conceito do ser. E esse conceito foi criado pelos filósofos gregos. Tá? Deus, ele não tem como falar com você, comigo, numa linguagem dele. Primeiro que Deus não tem som. A fala dele não tem som como a minha fala, a sua fala. Só quando a gente está muito fora da frequência de Deus, é que Deus, ele fala de uma maneira audível com você. E a gente acha espetacular. Não tem nenhuma coisa maravilhosa que Deus fala igual falou com Samuel. Porque na nossa dispensação da graça, como é que Deus fala com você? Romanos 8:16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito. A voz de Deus no nosso espírito não tem som, não tem frequência. E é dessa maneira que Deus quer falar conosco todos os dias. Agora, quando você está muito fora da frequência de Deus, aí Deus usa uma mula para falar com você. Mas a maneira que Deus quer falar com você é lá dentro do teu espírito. O Espírito Santo está unido, coeso, amalgamado com o teu espírito humano. Tá? Você está online com Deus. Nunca Deus fica offline com você. Você pode ficar, né? Quando você peca, de uma certa maneira, você fica offline com Ele. Só que eu tenho na minha cabeça que o salvo, verdadeiramente salvo, ele nunca fica offline. Ele perde a alegria da salvação, mas não perde a salvação. Ele está sempre online. Ok? E então ali o reino da Grécia, o Novo Testamento foi escrito em grego. Você quer entender a Bíblia do Velho Testamento? Estude hebraico. Você quer entender o Novo Testamento? Estude grego. Porque quando Deus mandou escrever o Velho Testamento, Ele usou a língua hebraica. Pastor Gilson Pinto está dando uma aula ali na pós-graduação, ele falando sobre a linguagem. A linguagem é um dos elementos mais poderosos que existe dentro de uma cultura. Quando você aprende uma língua, ele até contou a história de um garoto, filho de missionário. Os missionários americanos foram para a China e nasceu lá uma criança, loirinha, bonita, branquinha. Os pais morreram, uma família chinesa adotou o garoto. Então ele viveu dentro de uma cultura chinesa, aprendeu chinês, não sabia inglês. Um dia os familiares americanos conseguiram localizar o rapaz, ele já adulto, jovem. Aí foram buscá-lo, levá-lo lá para os Estados Unidos. Sabe o que aconteceu? Ele não conseguiu se adaptar, porque apesar dele ter uma estampa de americano, a alma dele era chinesa. É a língua, né? Eu até hoje eu brinco, mas eu tenho dificuldade de imitar os paulistas e os paranaenses, né? Carne, porta. Você nasce aqui, você fala isso tranquilamente, né? O gaúcho fala porta, o amazonense fala porta. O R é francês, aquele R gutural. Então, em cada lugar que você nasce, dizem por aí que os amazonenses são indolentes. Não são indolentes. É que eles nasceram à beira do rio. Dá um azar de pegar um pirarucu, tem comida para 3 meses.
faz uma torrada de farinha, para que trabalhar? Né? Aí vem o gaúcho. O gaúcho bebe sangue, come carne, churrasco gaúcho bom é aquele que o boi está berrando. Aí o que acontece? O temperamento do gaúcho é mais agressivo. Quem nasce à beira do rio é mais calmo. Quem nasce nas grandes capitais vive agitado, sai 5 horas da manhã, chega 8h30 da noite em casa, pega trem, pega ônibus, então vive agitado. Quem nasce à beira, imagina o ribeirinho lá, na beira do Rio Negro, dos Solimões, o tempo não passa. Então ele não tem essa tribulação que você que é da capital tem. Para ele está tudo bem, tudo tranquilo. Nós não. Hoje você não tem nem paciência com o teu computador, você acha que ele está lento. Né? Você quer ligar e... Eu me lembro que eu fui para o Centro Técnico Aeroespacial da Aeronáutica e na época estava o grande computador, a última geração, 286. Ainda lembro disso? A gente brincava, dizia o seguinte, a gente digitava, ia tomar café, voltava e aí estava aparecendo as letras. Né? A gente apelidava o 286 de Lentium, que tem um Pentium e tinha um Lentium. Aí hoje você está aí com um computador de última geração e você não tem mais paciência, não, esse negócio não funciona, né? Eu tenho uma neta de 1 ano e 8 meses, eu estou envergonhado, porque ela pega um tablet e começa. E eu estou me alfabetizando. Não gosto de usar o dedo, eu prefiro usar o mouse. Né? Então, a ciência só avança. E voltando ao reino da Grécia, Deus, quando ele é revelado lá no Velho Testamento, ele é revelado como um único Deus, não 3. Não fala de 3 pessoas no Velho Testamento. O judeu, ele crescia ouvindo todos os dias o Shema, Deuteronômio 6:4. Escuta, Israel, o nosso Deus é um. Então, já pensou que é um judeu aprender que Deus é 3? Para ele é um trem doido, como diz o mineiro. É uma coisa esquisita. Não, ele não consegue, só o Espírito Santo pode convencer um judeu de que Deus é 3 e é um. Porque ele aprende a vida inteira. Então, você vai para o Velho Testamento e Deus é um. E o homem, ele é dicótomo ou ele é tricótomo? Nenhum dos dois. No Velho Testamento, o homem é uma coisa só. É o monismo. Aí você vai para o Velho Testamento, para o Novo Testamento, aí já divide o homem em várias partes. No hebraico, o homem, não existe a palavra hebraica para mente. Existe a palavra lebab, que é coração. No Velho Testamento, o coração pensa, o coração raciocina, o coração sente, se emociona, e o coração decide. No Novo Testamento, muda tudo. Tem o cardia, emoção, o nous, mente. Então, Deus usou essas 2 línguas. E o mundo grego foi o mundo que Deus mais usou. No Império Romano, a língua oficial era latim. Qual era a língua mais falada no Império Romano? Grego koiné. Aquela tradução Septuaginta, a tradução de 70, foi o Velho Testamento traduzido para o grego, porque os judeus do Império Romano não falavam mais hebraico. Eles falavam grego. Né? Eu fico imaginando Jesus no Getsemane. E manda uma escolta, uma tropa de soldados romanos para prendê-lo. A Bíblia King James fala que era uma tropa de 1.020 soldados para prender um marginal chamado Jesus. Ele estava à margem da lei, no conceito romano e judaico. Aí ele se adianta e fala assim: quem vocês estão procurando? Esse Jesus de Nazaré. Ele fala, ele deve ter falado em grego. Ele falou, ego eimi, sou eu. E sabe o que eu acho interessante?
Quando ele falou essa frase, ele estava se identificando com Iavé, o eu sou lá do Velho Testamento. 1020 soldados recuaram e caíram por terra. João capítulo 18, depois você lê aí. João capítulo 18 tem esse texto. Então, o Novo Testamento, se você quer entender o Novo Testamento, você tem que ir para a língua grega, para o pensamento grego. Eu abominava filosofia no seminário. Depois do meu bacharel, eu fui fazer mestrado, eu descobri que eu jamais poderia ser um bom teólogo se eu não conhecesse grego, se eu não conhecesse filosofia. Eu não fui fazer faculdade de filosofia, mas eu gastei bastante dinheiro comprando livro de filosofia. Não dá para você ser um bom teólogo sem um conhecimento básico da filosofia. Quando você vê lá na mitologia grega, o deus Hades, aí Deus pega essa mitologia para falar do mundo espiritual. Jesus desceu ao Hades. Todos desciam ao Hades. Olha, Deus pegou uma figura mitológica para falar das verdades do mundo espiritual. Porque não tem como falar das verdades espirituais numa linguagem de Deus. Você não vai entender. Então Deus usa a linguagem humana. Amém? Então o mundo grego foi muito importante para a revelação de Deus, para anunciar o Messias. Aí vamos para as duas pernas. Por que duas pernas? Porque o Império Romano mais tarde se dividiu em dois: Império Romano Oriental e Império Romano Ocidental. E Deus usou também o Império Romano. O Império Romano foi um império que construiu grandes estradas, que facilitava, o trânsito para os apóstolos pregar a palavra. Eles chegaram até a Espanha, chegaram na China, e o Império Romano quase dominou o mundo inteiro. E toda a lei que você conhece hoje, no mundo ocidental, veio da Lex Romana. O que nós usamos hoje para o conceito de Estado, senadores, o Senado, a Câmara, veio da Grécia via Roma. Vocês estão observando as influências? E a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Deus preparou a história para que Jesus viesse no tempo bom, no tempo exato, para que a mensagem fosse levada ao mundo inteiro. Igual hoje Deus está usando o poder da tecnologia. Eu me lembro que na Copa de 70, foi minha Copa, de Pelé, Tostão, Rivelino, as notícias demoravam 3 a 4 meses para chegar no Brasil. A maioria mais velha aí assistiu a Copa de 70 em preto e branco. Hoje acontece um desastre lá na China, a gente sabe aqui. Tudo hoje virou uma aldeia global. Sabe o que acontece? Deus usa essa tecnologia para que a sua palavra seja divulgada no mundo inteiro. Então você tem ali o Império Romano. Aí vem os pés de ferro e barro. Olha, dá para misturar ferro e barro? Diz o Dr. Philip Kelly que o barro representa a democracia e o ferro representa os governos de ditadura ou reinado. Então, está dizendo ali que o futuro governo do anticristo será uma mistura de democracias e ditaduras. Quando lá no Velho Testamento, Daniel capítulo 9, 24 a 27, anota. Daniel 9, 24 a 27. A palavra de Deus fala para Daniel: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo. Deus estava falando com quem? Com quem Deus estava falando? Com Daniel. Daniel era de que povo? Judeu, Israel.
Quantos povos, isso é muito importante, quantos povos Deus trata na Bíblia? 1 Coríntios 10, 32. Não sejais escândalo, nem para os judeus, nem para os gentios, e nem tampouco para a igreja. Então Deus tem 3 povos na Bíblia. Eu comprei um livro de diz até que eu pareço um pouco com ele, né? Desmond Tutu. Ainda mais quando eu estou de clerical. Domingo vocês vão aqui olhar, vão pensar que estão vendo um padre. Eu não sou padre, não. Porque eu uso clerical, não uso gravata, né? E o Desmond Tutu, né, arcebispo da África do Sul, era amigo do Mandela, né? Mandela morreu. Esse Desmond Tutu escreveu um livro. Eu estava passando, indo, não sei para onde que eu ia pregar, passando numa livraria de aeroporto. Eu vi o título do livro, me chamou a atenção: Deus não é cristão. Eu falei, o que esse cara está falando? Peguei o livro, comprei o livro para ler. O livro tem algumas heresias, ele é a favor do homossexualismo, ele é meio complicado. Mas no capítulo que ele fala, Deus não é cristão, ele está correto. Porque ele fala assim: a primeira aliança que Deus fez, ele não fez com crente e nem com judeu. Ele fez com um gentio chamado Noé. Então você usa o teu quadro mental aí, usa o teu pincel aí mental. De Adão até Abraão, que povo existia na face da terra? Igreja? Judeus? Não.